funcionários uma cultura nova, uma nova abordagem de organização que eles precisam respeitar. E que cultura é essa? É a cultura compliance, é a cultura conformidade, não apenas com leis e regulamentos, mas também com padrões éticos, padrões morais. Se eu perguntar para vocês o que significa ética, é complicado. Nem eu sei explicar direito o que significa ética, mas se eu perguntar para vocês o que não é ético, é fácil. É aquilo que eu faço e tenho vergonha de falar que fiz. Então, é uma explicação que eu dou para vocês e com certeza vocês vão aplicar isso na empresa de vocês. Hoje, para a gente implementar o compliance, ou seja, a conformidade com leis, regulamentos e padrões éticos e morais, antes de dar início nessa implementação, nós precisamos conquistar o apoio da liderança. Se eu vou a uma padaria oferecer um serviço de compliance para o dono da padaria, a primeira coisa que eu tenho que obter dele é o apoio de que ele está de acordo a seguir leis, regulamentos e principalmente padrões éticos. Isso vai me trazer uma minimização de riscos. Eu trouxe um exemplo simples, que seria uma padaria, porque a padaria é uma empresa em que a gente pode visualizar diversos riscos. Podemos visualizar riscos de operações, riscos reputacionais, riscos legais, riscos relacionados a fraude, poderia ser. Enfim, eu quero trazer uma abordagem bem simples do que significa o compliance. A ideia é que o compliance não seja implementado apenas nas grandes empresas, nas grandes multinacionais, mas que o compliance seja uma cultura implementada na pequena, na média e nas grandes empresas. Quais são os valores que eu quero pregar na minha empresa? O que eu espero do funcionário que trabalha dentro da minha empresa? São questões que vocês precisam levar em consideração e que isso vai ajudar muito na forma de você fazer uma comunicação eficaz para o seu funcionário. Quando você faz isso, você evita uma série de riscos. Você precisa, então, criar identidade, mostrar para os seus funcionários, através de uma boa comunicação, do que você espera dele enquanto funcionário, qual é a conduta desejada. Eu coloquei um exemplo aqui, que seria um código de conduta. Então, hoje em dia, as grandes empresas, elas possuem um código de conduta. É um código no qual ela demonstra o que ela espera com relação ao comportamento, não só dos seus funcionários, mas com relação ao comportamento de seus fornecedores, seus clientes e, óbvio, com seus ativos mais importantes, que são as pessoas que trabalham nela, ou seja, os próprios funcionários. E também temos algumas políticas internas. Então eu volto lá ao exemplo do banheiro. Não existe uma lei que pune a pessoa que vai ao banheiro e não lava a mão. Porém, eu como empresa posso implementar uma política dizendo: antes de sair do banheiro, você deve lavar a mão. O que isso significa? Que se o funcionário não cumpre com aquela política, ele vai estar abaixo de alguma sanção. Então, ele pode ser penalizado por isso e, assim, serve de exemplo para os outros funcionários. Um outro ponto que é importante é a questão da sustentabilidade. Não adianta nada eu conquistar o apoio da liderança, criar uma identidade, ou seja, demonstrar para os meus funcionários quais são os valores da minha companhia, integridade, trabalho em equipe, diversidade, paixão por vencer, poderia ser, autonomia, alguns exemplos de valores. Não adianta eu criar uma boa comunicação. Eu tenho que manter isso vivo na cabeça das pessoas. Lembrem que compliance é uma cultura. E é uma cultura que você tem que cultivar no dia a dia. Uma pergunta que eu costumo fazer na Mercer, que é a empresa que eu trabalho, é o seguinte: somos uma empresa que, do ponto de vista de estrutura, documentação, somos perfeitos. Temos código de conduta, temos políticas, temos processos, temos padrões. Porém,
se eu não praticar isso no meu dia a dia, não adianta. Então, a todo momento eu tenho que plantar uma semente na cabeça de cada funcionário da empresa, demonstrando para ele qual é a cultura desejada, quais são os valores desejados, e isso vai impactar no quê? O tema de hoje é produtividade empresarial. Não basta ser produtivo, eu preciso criar uma segurança nessa produtividade. Não basta eu apenas produzir, mas você precisa pensar em como você está produzindo. Eu estou seguindo leis e regulamentos para produzir? Eu estou seguindo padrões éticos, padrões legais? Dr. João Batista comentou hoje. Em outras palavras, a gente tem no Brasil, infelizmente, ainda um certo tipo de trabalho escravo. E isso impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Porém, a produção não para. Mas o cara não está feliz de estar trabalhando 15 horas por dia. Então, nós precisamos começar a pensar mais nessas questões sociais, e isso está totalmente relacionado à área de compliance. É uma área que vai ajudar a liderança, ajudar as empresas a fazer uma gestão dos riscos que ela pode correr, de forma a minimizar qualquer tipo de insatisfação social e garantindo uma produtividade segura no mundo corporativo. Agora eu quero fazer uma relação entre a nova liderança, e aí eu trago um pouco para vocês o tema, né? O bom desafio de implementar o compliance junto à liderança na nova cultura organizacional. Implementar um compliance é muito bom. É uma cultura que toda empresa busca, uma cultura limpa, uma cultura transparente. Porém, é um desafio. Porque hoje nas empresas nós não lidamos com robôs. Não tem como eu programar que tal pessoa vai ser ética ou tal pessoa vai respeitar uma política. Hoje em dia nós lidamos com pessoas, então temos que tomar muito cuidado na forma como a gente vai fazer essa gestão. Com relação à liderança, o líder ele precisa estar preparado para disseminar ao máximo as questões de compliance numa empresa. Eu diria que o líder ele não pode mais apenas focar no negócio, mas ele precisa também focar nas questões de compliance. Eu não quero ensinar para o meu subordinado o que ele tem que fazer, mas eu preciso ensinar para ele como ele deve fazer e quais são os processos e políticas que ele deve seguir para chegar num determinado resultado. Por isso eu coloquei algumas características que um líder precisa ter hoje em dia para lidar com gerações como a minha, ou até mesmo com outras gerações. Exemplo, o líder ele precisa ser um consultor. No momento de conflito, no momento de risco, o líder ele precisa conhecer em nível técnico a operação, as pessoas que ele lida diariamente. Assim ele vai poder chegar em algumas soluções e de uma certa forma ele vai estabelecer um conforto dos seus funcionários. O líder e o compliance precisam ser pregadores. O que significa isso? É como um pastor de igreja evangélica que fica falando. E uma hora você assimila aquilo que ele está passando. Ou se não, de repente um padre de uma igreja católica, que da mesma forma, ambos eu considero que são pregadores. O que eles buscam fazer? Eles buscam reforçar uma cultura religiosa em cada um de vocês. No ambiente corporativo não é diferente. Se eu crio uma política, se eu crio processos, se eu preciso respeitar uma lei para poder fornecer de uma forma segura os produtos no mercado, eu preciso ensinar os meus funcionários. E ensinar os funcionários não significa você uma única vez fazer uma exposição, mas sim você fazer várias vezes e diariamente uma exposição. Ou seja, você precisa ser sim um pregador e reforçar uma cultura boa e limpa e transparente, que é a cultura de compliance. Você precisa ser um vendedor.
Você já imaginou você chegar para um empresário e falar o seguinte: eu tenho um case bem interessante. Imagine uma empresa de... Aliás, é um filme que tem, o filme se chama Terra Prometida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse filme. É um filme em que uma empresa de gás natural, ela vai a uma cidade do interior e coloca um responsável, que no caso é o ator principal do filme, coloca esse responsável para ir nessa cidade e comprar algumas terras de alguns agricultores para poder instalar o gás natural. O que acaba acontecendo é que esse consultor que é responsável por comprar essas terras, ele acaba se envolvendo de uma certa forma na sociedade, que ele começa a entrar em conflito nas questões financeiras da empresa, porque ele precisa comprar a terra do agricultor, e também gerar aquele conflito com as questões morais dele. Ele se envolve tanto com a sociedade que ele sabe que se ele comprar aquela terra do agricultor, primeiro, o solo vai ser contaminado, segundo, o agricultor com aquele dinheiro não vai conseguir manter um padrão de vida, porque ele só sabe cultivar, plantar, ele não sabe lidar com dinheiro. Então, essas questões morais precisam estar vivas a todo momento na cabeça dos empresários e na cabeça dos líderes. O que isso tem a ver com vendedor agregar valor ao produto? Quando eu vou vender uma ideia de compliance, eu preciso mostrar para o meu líder ou eu preciso mostrar para a minha empresa de que forma isso agrega valor no produto final. Vou dar um outro exemplo. Na Mercer, nós lidamos com informações extremamente confidenciais de nossos clientes. Quando eu participo de reuniões com clientes nas quais eu falo para o meu cliente, nós temos políticas de segurança da informação, por exemplo. Isso é uma forma de eu agregar valor ao produto que está sendo vendido. Porque o cliente ele passa a ter uma confiança do meu trabalho. Existem vários outros exemplos que eu poderia citar, mas por conta do tempo eu quero deixar esses dois exemplos com vocês, para que vocês reflitam e, possivelmente, se vocês quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade. O compliance ele também precisa ser um estrategista, ou seja, o cara que pensa como compliance, não necessariamente a minha posição como compliance officer, mas o cara que pensa como compliance, ele precisa conhecer de fato a operação. Conhecer o dia a dia, os processos, o passo a passo, o step by step. Por quê? É só aí que ele encontra os riscos que ocorrem nas organizações. E quando ele encontra esses riscos, ele precisa levantar a mão para alguém, pedir ajuda para trabalhar de forma a mitigar os riscos. Um outro ponto que o senhor João Batista comentou, pelo menos é a mensagem que passou, é de que hoje, no seu dia a dia, o que você mais faz é apagar incêndio e não mitigar o fogo. Eu acredito que nós precisamos começar a deixar de apagar os incêndios e trabalhar sim com os riscos, mas de forma a mitigar que eles ocorram. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e que é extremamente importante para o dia a dia das nossas empresas. Compliance também está relacionado com práticas anticorrupção. E, felizmente, foi aprovada a nossa Lei Anticorrupção Brasileira, a famosa 12846. E, para quem ainda não ouviu falar dessa nova lei, eu alerto para que vocês, pelo menos, entrem no site e procurem ler essa lei, porque o que mudou? Hoje, uma empresa que se envolve num ato corrupto e que nesse ato corrupto incluem-se aí agentes do governo, essa empresa, pessoa jurídica eu estou falando, ela pode sim ser penalizada, e não somente as pessoas jurídicas, mas também os seus administradores e os seus próprios funcionários. Nós temos vários casos públicos de corrupção que até agora as empresas não foram punidas por essa lei, porque ainda não temos a regulamentação da lei. Acredito que em breve teremos a regulamentação. O que significa regulamentação?
o que as empresas devem seguir para poder atenuar a pena ou mitigar os tipos de riscos com relação à corrupção. Então hoje nós temos casos que vocês podem ver na mídia. Eu não vou comentar aqui por uma questão ética, até porque eu nem conheço a empresa no detalhe, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, o que vocês precisam ter em mente é de que temos uma lei anticorrupção, e a lei anticorrupção hoje não pune apenas a pessoa física, mas sim a empresa. O que a empresa pode fazer para mitigar o risco de corrupção? Implementar um programa de compliance. O que significa implementar um programa de compliance? Significa você implementar uma cultura na sua empresa, significa você trabalhar seguindo normas, trabalhar seguindo padrões éticos e padrões legais. Tá bom, Alan, mas isso é muito subjetivo. O que de fato eu devo fazer? Eu diria que vocês implementando basicamente um código de conduta na empresa de vocês, implementando algumas políticas, dando treinamentos para os seus funcionários sobre cada uma das políticas e, o mais importante, estabelecer um canal de denúncia na empresa de vocês. Quando a nova lei anticorrupção ela for regulamentada, com certeza o governo, na hora de criar uma penalidade para a sua empresa, caso ela esteja num ato de corrupção, envolvida num ato de corrupção, o governo vai olhar com outros olhos e isso vai ser sim um atenuante para a penalidade da lei. Hoje a penalidade da lei anticorrupção ela vai de 0,1 a 20% do faturamento de uma empresa. Se não for possível mensurar o faturamento da empresa, o resultado pode ser de 6 mil a 60 milhões de reais. Ou seja, é uma multa que pode sim quebrar uma empresa, e nós temos formas para mitigar esse tipo de risco. Como eu disse, precisamos parar de apagar incêndio e precisamos começar a mitigar o fogo. Um outro ponto é o acordo de leniência. O que seria o acordo de leniência? Basicamente, significa o fato de você, como empresa sendo investigada, você cooperar com o governo nessa investigação, fornecendo informações, relatórios, documentos que estão relacionados a tal ato corrupto. Eu estou aqui dando uma explicação muito básica da lei anticorrupção, mas por que eu trouxe o tema da lei aqui para o evento? Porque é uma lei que, de uma certa forma, ela dá um apoio para a implementação do programa de compliance. Porém, eu não quero que vocês saiam daqui com o seguinte pensamento: pô, agora eu vou voltar para minha casa, vou implementar o compliance por causa da lei. Não. A mensagem que eu quero deixar é que vocês devem sim implementar algumas práticas de compliance. Porém, isso deve ser uma implementação natural, uma implementação através de uma boa cultura, uma implementação porque você quer o bem para a sua empresa, para os seus produtos, para os seus funcionários e principalmente para a sua marca. Como a Noêmia colocou no começo, realmente, o compliance é um tema que está totalmente relacionado à reputação da empresa. Se eu não cumpro alguma lei, eu pago uma multa, não tem problema. Agora, se isso repercute na mídia, é minha imagem que está lá. E a imagem, vocês sabem, é muito difícil de resgatar. Eu diria que quase impossível. Então, vocês querem ter uma empresa com uma imagem positiva no mercado? Implementem um programa de compliance. Para finalizar, eu diria que há uns 10 anos atrás, quando um executivo falava sobre sustentabilidade, vamos abraçar o verde, talvez os empresários olhassem para ele e falassem: esse cara é louco, né? Ele quer abraçar uma árvore para quê? Hoje em dia as empresas lutam para ver